Muitas pessoas querem ter alegria na vida, e com certeza esse também é o seu caso. Mas nesses dias que vivemos, tudo parece ser tão difícil e alcançar a alegria na vida parece algo impossível. Já se sentiu assim? Aos poucos podemos perder nossa alegria por causa de injustiças, problemas de saúde, desemprego, morte de alguém que nós amamos, ansiedade e tristeza. Até mesmo servos de Deus podem ficar desanimados e perder a alegria. Se isso aconteceu com você, como voltar a ter a alegria no seu dia a dia? Como é bom ter sua visita novamente aqui no nosso canal A Bíblia e Você. Estamos nessa série conhecendo com mais profundidade algumas qualidades espirituais, ou como Paulo chamou, frutos do Espírito, descritas no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Você sabe quais são esses frutos ou qualidades? Sabe qual a importância delas em nossas vidas? Bem, hoje nosso alvo é a qualidade da alegria, algo que parece ser bastante escasso e difícil de conseguir nos nossos dias. Mas com certeza a Bíblia tem muito a acrescentar em nossas vidas nesse assunto. Está preparado? Então vamos lá. Como ter alegria? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é a verdadeira alegria e como alguns continuaram alegres, mesmo enfrentando desafios gigantescos. Daí vamos aprender o que precisamos fazer para manter a alegria e como ainda ser mais felizes. O que é a alegria? Ter verdadeira alegria não é a mesma coisa que estar sempre rindo ou se divertindo. Por exemplo, pode ser que um bêbado fique rindo à toa, mas quando volta ao normal, ele não acha nada engraçado voltar para uma vida que pode estar cheia de problemas. Aquele pequeno momento de felicidade não era alegria de verdade. Por outro lado, a verdadeira alegria é algo que vem do nosso coração. É o que sentimos quando conseguimos ou esperamos algo muito bom. É um sentimento de felicidade, mesmo que as coisas ao nosso redor estejam ruins. Ou seja, uma pessoa pode estar passando por um problema e mesmo assim ter alegria. Por exemplo, certa vez os apóstolos de Cristo foram espancados porque estavam pregando. Mesmo assim, eles saíram do sinédrio alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. Atos, capítulo 5, versículo 41. Claro que eles não estavam felizes por ter apanhado, mas eles ficaram alegres por terem sido leais ao Senhor. Mas a verdadeira alegria não se desenvolve sozinha. Por quê? Porque ela é uma qualidade do fruto do Espírito. Por isso, precisamos do Espírito Santo de Deus para desenvolver a verdadeira alegria, que faz parte da nova personalidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E quando desenvolvemos alegria, fica mais fácil enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Vamos ver como fazer isso. Exemplos que queremos imitar. Quando criou a Terra, Deus queria que só acontecessem coisas boas aqui. Mas hoje, infelizmente, a Terra está cheia de coisas e pessoas ruins. Mesmo assim, Deus não perdeu a alegria. A Bíblia diz: na sua morada há força e alegria. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 27. Além disso, Deus fica muito feliz ao ver tudo o que os seus servos estão fazendo hoje na terra. Nós podemos imitar a Deus quando as coisas não saem como a gente queria. Em vez de ficarmos preocupados demais, às vezes até com raiva e com isso perder a alegria, devemos pensar nas coisas boas que já temos e esperar com paciência a solução que, com certeza, na grande maioria das vezes, só vem por meio do nosso Deus. A Bíblia também fala de muitos humanos que, mesmo enfrentando desafios, não perderam a alegria.
Um deles foi Abraão. Muitas pessoas causaram dificuldades para ele, e algumas vezes a vida dele ficou em risco. Mas, mesmo em situações difíceis, Abraão continuou alegre. Como ele conseguiu isso? Ele sempre pensava na esperança de viver aonde o nosso Deus havia prometido. Ele esperava um mundo governado pelo Messias que havia sido também mencionado a ele. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se muito com a perspectiva de ver o meu dia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Podemos imitar Abraão por sempre pensar nas alegrias que nós vamos ter no futuro. Paulo e Silas também pensavam nas promessas de Deus para o futuro. A fé deles nessas promessas era tão forte que eles continuaram alegres, mesmo enfrentando desafios. Uma vez, eles foram espancados e jogados na prisão. Enquanto estavam presos por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos. É verdade que a esperança que tinham para o futuro deu forças para eles. Mas eles também se alegraram porque estavam defendendo o nome de Jesus. Assim como Paulo e Silas, devemos sempre pensar nas bênçãos de sermos fiéis a Deus. Mas não imagine que bons exemplos assim ficaram restritos ao passado. Em nossos dias, também existem muitas pessoas que continuaram alegres mesmo enfrentando dificuldades. Por exemplo, em novembro de 2013, o supertufão Haiyan atingiu as Filipinas e destruiu a casa de milhares e milhares de pessoas. A casa de alguém que vamos chamar de George, que ficava na cidade de Tacloban, foi totalmente destruída. Mas veja o que ele disse. Mesmo com tudo o que aconteceu, eu e minha família ainda estamos felizes. É até mesmo difícil explicar a alegria que estamos sentindo. Isso mostra que mesmo em situações difíceis, podemos continuar alegres. Como? Pensando em tudo de bom que o nosso Deus fez, faz e fará por nós. Mas será que temos outros motivos para não perder a alegria? Nossos motivos de alegria. Será que existe motivo maior para a alegria do que ser amigo de Deus? Pense nisso. Nós conhecemos o soberano do universo, sem falar que Deus é nosso amigo, nosso Pai, que nos ama e sempre faz o melhor por cada um de nós. Também ficamos muito felizes pela vida que nosso Deus nos deu e por podermos ter prazer nela. Além disso, quando o Senhor nos escolheu como seus servos, Ele nos deixou saber qual é a vontade dEle para nós. Saber disso faz a nossa vida ter sentido. Por outro lado, quem não serve a Deus não consegue entender qual é o objetivo da vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando disse: O olho não viu e o ouvido não ouviu, nem foram concebidas no coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam, porque é a nós que Deus as revelou por meio do seu Espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Saber qual é a vontade de Deus nos dá muita alegria. Pense também em tudo o que Deus fez pelo seu povo. Ele deu a vida do seu Filho para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Além disso, a Bíblia nos diz que Deus protege seus servos de Satanás e dos demônios. Se sempre pensarmos em todas essas bênçãos que Deus nos deu, nossa alegria vai aumentar cada vez mais. Como ter mais alegria? Será que podemos ter ainda mais alegria? Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que vocês sintam a mesma alegria que eu, e a sua alegria se torne plena. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Isso mostra que podemos sim aumentar nossa alegria. Podemos comparar a alegria com uma fogueira. Se você quer que o fogo fique mais quente, o que você faz? Aumenta a quantidade de lenha, não é mesmo? Lembre-se,
A alegria é parte do fruto do Espírito. Assim, se queremos aumentar nossa alegria, precisamos orar a Deus, pedindo o Espírito Santo. Também precisamos ler a Bíblia e meditar nela. Afinal, ela foi inspirada por esse mesmo Espírito Santo. Também aumentamos nossa alegria quando fazemos coisas que agradam a Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para temer o verdadeiro Deus e obedecer os seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Em outras palavras, fomos criados para fazer a vontade de Deus. Por isso, quando obedecemos a Deus, conseguimos ter alegria de verdade. Ter alegria traz muitas bênçãos. As bênçãos de ter verdadeira alegria vão além de nos sentirmos bem por dentro. Quando servimos a Deus com alegria, mesmo enfrentando dificuldades, nos tornamos mais agradáveis aos olhos dele. Além disso, se formos felizes de verdade, não vamos querer ir atrás de bens materiais. Pelo contrário, vamos fazer sacrifícios para apoiar ainda mais o reino de Deus. E ao ver os bons resultados desses esforços, nossa alegria vai aumentar. Teremos a sensação de dever cumprido e estaremos ajudando outros a também serem felizes. Depois de estudar bastante sobre saúde, um pesquisador da Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, escreveu: se você está feliz e satisfeito com a sua vida agora, é bem provável que tenha uma boa saúde no futuro. Isso está de acordo com a Bíblia, que diz: o coração alegre é um bom remédio. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Ou seja, ser uma pessoa alegre ajuda a ter uma boa saúde. Sem dúvida, mesmo enfrentando dificuldades, é possível ter e manter verdadeira alegria. Mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Recebemos essa ajuda quando oramos, estudamos a Bíblia e meditamos nela. Também aumentamos nossa alegria quando pensamos nas bênçãos que Deus nos dá hoje, imitando a fé de outros e nos esforçando para fazer a vontade dele. Ao fazer essas coisas, vamos ter o mesmo sentimento do salmista que disse: o justo se alegrará em Deus e se refugiará nele. Salmo 64, verso 10. Veja ainda outras maneiras de aumentar a nossa alegria. Tenha uma vida simples e organizada. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Seja realista ao fazer planos. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Não deixe que coisas como emprego, escola e diversão atrapalhem você de dar o seu melhor para Deus. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. E seja razoável com você mesmo e com outros. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Aqui encerramos nossa segunda consideração sobre os frutos do Espírito. Gostou desse material falando sobre a alegria? Está disposto a aplicar os conselhos bíblicos que expomos aqui? Estamos orando para que sim. No próximo episódio, vamos tratar de mais uma qualidade espiritual, a tão desejada paz. Como você sabe, se considera esse conteúdo útil para a sua família e amigos, ficaremos felizes em que compartilhe com eles. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e não se esqueça de adicionar as notificações para não perder as nossas próximas considerações. Se desejar apoiar o nosso projeto, você pode fazer uma pequena doação de qualquer valor. A chave Pix está logo abaixo na descrição. Mas se você não puder ou não desejar fazer isso, fique tranquilo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos lembra: faça a cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aceitem nossos votos de prosperidade espiritual e fiquem com Deus.